Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e louvor que eu venho aqui a trazer mais um conteúdo. 27 de julho de 2024, o 28º conteúdo da jornada de leitura A Grande Salvação de Deus, de Dr. Wesley Duewel. Você que está chegando no canal a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues, você é especial. Estamos aí, trazendo essa jornada de leitura, tá? Falando para você aí que está chegando no canal a primeira vez. E nós hoje vamos dar início, e final também, porque o capítulo 9, ele é toda a leitura, tá? Ele só tem um negrito, tá? E nós vamos do começo ao fim, no capítulo 9, tá ok? Vamos lá, hoje, 28º conteúdo, capítulo 9, definição e natureza do pecado. Aí, definição e natureza do pecado, definições e descrição do pecado. Vamos lá, meus queridos. Definição e natureza do pecado. Definições e descrição do pecado. O pecado é um ato ou estado que nos separa do santo Deus. O aspecto mais crítico do pecado é que ele é contra Deus. É um ato contra a lei e o desejo de Deus, e, portanto, contra o próprio Deus. É uma atitude contra Deus, a qual decorre de uma natureza que não somente é diferente de Deus, mas também hostil a Ele. Assim, o pecado tem de ser definido em relação a Deus, nosso Santo Soberano. Para uma discussão dos termos em grego e hebraico para o pecado, veja o anexo A. Pois então, meus queridos, o anexo A está no final do livro, tá? Mas a gente vai passar por diante, um dia a gente chega lá. Se eu não estiver enganado, é o capítulo 48, está na página 349. E agora que nós estamos na página 53. Mas nós vamos chegar lá, tá ok? Quando eu chegar no anexo A, no capítulo 48, no finalzinho, eu dou um meio campo no capítulo 9 novamente, tá ok? Vamos continuar a leitura. O pecado interrompe nosso relacionamento e comunhão com Deus. Ele distorce e deprava nossa personalidade, criada para se relacionar com Deus, e debilita, polui e desintegra nosso ser. Ele também corrompe, interrompe e aliena nossa amizade com outras pessoas. A raiz do pecado é quádrupla: descrença, orgulho, desobediência e sensualidade, tá? A raiz do pecado é quádrupla, tá? Descrença, que, entre parênteses, a autoconfiança, a descrença em Deus, o orgulho, que é a auto-idolatria, tá? A desobediência, que é a vontade própria, a rebelião interna, e a sensualidade, que é a autogratificação. Ponto final. Essas raízes se interrelacionam no início da natureza humana, no íntimo. Essas raízes se interrelacionam no íntimo da natureza humana. Às vezes, uma delas pode parecer dominar
ou ser mais evidente, e em outras ocasiões é outra que nos motiva. Sua expressão interna se dá mediante uma atitude, e sua expressão externa é uma transgressão intencional. Todo pecado é a expressão do ego da pessoa contra Deus, sua santidade ou sua lei, que são fundamentos da sua natureza santa. No Antigo Testamento, o pecado era a quebra da aliança com Deus, o que os profetas viam como rebelião maldosa e total contra Deus. No Novo Testamento, há no mínimo 28 sinônimos ou termos para o pecado, 5 dos quais são discutidos no anexo A. Então, isso aqui tudo a gente vai ver depois, tá? No anexo A, tá? Vamos continuar. O pecado é poluição e culpa, estado e ato, motivação e expressão. Ele pode estar sutilmente escondido na alma e nos feitos sombrios. Veja as seguintes definições. William Burt Pope, entre aspas, o pecado é a separação voluntária da alma de Deus. William, ele era um missionário metodista do século XIX, tá? Então, entre parênteses, está aí um dizer dele, um pensamento dele, que o pecado é a separação voluntária da alma de Deus. E John Wesley, né, também do século XIX, ele afirma que, entre aspas, o pecado é a transgressão voluntária de uma lei conhecida. E Augustus Hopkins Strong, ele diz que, entre aspas, o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, tanto em ato, disposição ou estado, reticência, fecha aspas, ponto final. Catecismo de Westminster, entre aspas, né, abre aspas, pecado é qualquer carência ou transgressão da palavra de Deus. Em resumo, podemos definir a natureza do pecado em 2 aspectos. O pecado, como ato, é uma transgressão propositada da lei de Deus, e o pecado como estado, que é a natureza pecaminosa que motiva atos pecaminosos. Desde que o pecado tem dupla natureza, Deus fez dupla provisão da salvação. Então agora, daqui para frente, a leitura ela vai estar todo envolto dessas 2 definições, tá? Desses 2 aspectos do pecado, que é o ato, né, e o estado. Então vamos, número 1, o pecado como ato. A transgressão propositada de uma lei de Deus conhecida sempre é pecado. Pode ser uma comissão proposital ou uma omissão proposital. Pode ser expressa por pensamento, palavra ou ato. A lei de Deus está escrita na Bíblia e, de certa maneira, na consciência das pessoas. Um ato se torna pecado se traz culpa a quem o pratica, quando este peca conscientemente contra a natureza santa de Deus ou sua vontade revelada. A Bíblia reconhece o que é chamado de pecado não intencional. Levítico capítulo 4.
Este pode ser um pecado de ignorância. É pecado do ponto de vista da perfeita santidade de Deus, mas a pessoa só fica responsável por confessar e pedir perdão quando se tornar ciente do pecado cometido. Levítico capítulo 4, versículo 28. Da perspectiva de Deus, a pessoa tem um pecado desconhecido. Do ponto de vista da pessoa, ela não se sente culpa e não é responsável por confessá-la até ser convencida pela nova luz e pelo ministério do Espírito. Romanos capítulo 4, no versículo 15, diz assim: porque onde não há lei, também não há transgressão. Em Romanos capítulo 5, no versículo 13, diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Somos responsáveis pela luz que recebemos. Um dito popular diz: a medida da luz é a medida da responsabilidade. Se caminharmos à luz que o Espírito nos dá, nosso relacionamento com Deus permanece intacto e o sangue de Cristo nos limpa e nos cobre. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Não seremos condenados por estes pecados perdoados, limpos e cobertos. A condenação de Deus, a experiência primária do convencimento da culpa pelo Espírito Santo é para o pecado conhecido, propositadamente cometido, a despeito da luz, da consciência e de Deus. Este é o pecado que nos separa de Deus. A luz de Deus é progressiva. Conforme caminhamos à luz dada pelo Espírito Santo, através da palavra, consciência e memória de Deus, ou pela orientação ou constrangimento do Espírito, entendemos ainda mais claramente a natureza de Deus e o que é contrário a essa natureza. Começamos a reconhecer como pecado algumas coisas que até aquele momento não eram assim entendidas. A partir desse momento, fica conosco a responsabilidade de caminhar nessa nova luz. Isto está totalmente baseado nas Escrituras. Atos, capítulo 14, versículo 16 e Atos, capítulo 17, versículo 30. As coisas que no passado Deus permitiu que a humanidade fizesse, agora são claramente cobertas pela luz de Deus. Com o passar dos séculos, Deus revelou as Escrituras e iluminou a consciência cristã. Exemplos disso são poligamia, casamento entre pessoas com certo grau de parentesco, e divórcio. Da mesma forma, a Igreja tem reconhecido progressivamente a luz e desenvolvido padrões cristãos em situações como escravidão, uso de tóxicos e responsabilidades com a igreja local. Número 2, o pecado como estado. O pecado também existe como um estado ou condição de nossa natureza. Isto será estudado mais abrangentemente no capítulo 12. Abre aspas, a natureza pecaminosa. Fecha aspas, ponto final. A Bíblia ensina que a escolha pecaminosa de Adão trouxe uma mudança profanadora à natureza espiritual. Todos os descendentes de Adão, toda a raça humana, nascem com uma natureza pecaminosa herdada. Hoje, todas as ações ou manifestações pecaminosas são expressões da natureza humana pecaminosa. Letra A. Os termos gregos no Novo Testamento
são usados tanto para o ato quanto o estado de pecado. 2 pontos. Amartia, ato, 1 João, capítulo 3, versículo 4, ou estado de cair ou perder a marca. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Continuação da letra A. Parabases. Isso aqui são tudo palavras, termos gregos, tá? Eu falei amartia e agora parabases, ato. Mateus capítulo 15, versículo 3. Ou estado de transgressão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Abre parênteses, nota, 2 pontos. Parapitoma é usado somente para o ato de transgressão, fecha parênteses. Adiquia, ato, 1 João, capítulo 5, versículo 17, ou estado de injustiça, Romanos, capítulo 3, versículo 5. Anomia, em 1 João, capítulo 3, versículo 4, anomia é usado 2 vezes, tanto para os feitos ilegais quanto para o estado de ausência de lei. Azébia, em Judas, capítulo 15, azébia é usado 2 vezes, tanto para a natureza ímpia quanto para os feitos ímpios. Letra B. Os pensamentos, Atos, Mateus, capítulo 15, versículo 19. E o coração, entre parênteses, natureza, podem ser maus. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Letra C. É o pecado como estado ou natureza que motiva as pessoas a atos pecaminosos. Romanos capítulo 7, versículo 8. Letra D. O pecado reina nas pessoas. Romanos capítulo 5, versículo 21 e Romanos capítulo 6, versículo 12. Letra E. A linguagem humana prova que a humanidade acredita na existência de uma natureza pecaminosa. Fala-se muito de mau caráter, natureza vil e coração cruel. Letra F. Esta natureza pecaminosa é manifestada até mesmo em crianças inocentes. Letra G. Muitos cristãos que sabem que seus pecados estão perdoados ainda encontram a natureza pecaminosa dentro deles. A condição de Deus para receber o perdão de nossos atos pecaminosos é a confissão, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 9. A condição de Deus para purificar essa natureza interior hostil é a total redenção do nosso ser. Romanos capítulo 12, versículo 1. A consagração não é somente dar-se a Deus como presente, é render totalmente o ser interior a Deus. Um coração puro só pode ser recebido por Deus depois da total rendição e consagração por parte da pessoa. Esta é a razão pela qual a comunhão eterna com Deus está condicionada à pureza de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. Sem isto é impossível ver o Senhor. Hebreus capítulo 19, Hebreus capítulo 12, versículo 14.
Amém? Deus seja louvado. Pois então, meus queridos, hoje, nessa tardezinha de sábado, do dia 27 de julho de 2024, eu deixo para vocês o 28º conteúdo do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. Nós lemos hoje todo o capítulo 9, tá? Todo o capítulo 9, falando aí da definição e natureza do pecado. Aqui eu dei uma embananada, porque aqui corre muito negrito, tá? Palavras em grego, com termos grego no Novo Testamento, tá bom? Então eu dei uma bagunçadinha aqui, ó, uma embananada na leitura. Não que eu embananei. Quem está lendo entende, mas às vezes, por eu ler, pode dificultar que vocês entendam. Mas eu vou deixar na descrição lá da comunidade, tá? Eu vou deixar uma foto lá tirada dessa página, para vocês entenderem melhor, tá ok? Que aí vocês podem estar lendo a página que eu li aqui. Tem muito aqui 2 pontos, muito parênteses, muita aspas. Então aí eu não falei muito assim, abre aspas, fecha aspas, senão ia ficar mais complicado. Essa página aqui, ó, eu vou deixar lá na comunidade, tá? Aí, ó. Tá bom? Aí. Tá ok, meus queridos? Eu vou estar deixando lá para mais compreensão. Pois então, meus queridos, eu quero mostrar para vocês agora o local que eu estou. Eu estou a 45 quilômetros de Goiânia. Eu estou numa cidade do interior do Goiás, do lado sul, Aragoiânia, aí com saída aí para Pontalina, na GO 040, tá? Eu vim aqui, eu tive que dar uma chegada aqui em Aragoiânia, e aí aqui é o local onde eu comecei os meus estudos bíblicos, trazer aí a jornada de leitura da Bíblia Sagrada, né? Quando eu comecei em Gênesis, foi aqui. Era aqui que no começo da minha fé, da minha caminhada de fé, quando eu era novo convertido, aqui era o local que eu vinha, que eu rasgava meu coração, que eu orava, que eu mostrava para Deus os meus pecados que tinha que ser curados com emergência, sabe? Que Deus entrou no processo, o Espírito Santo entrou no processo da minha vida e me curou, sabe? Hoje eu tenho um coração curado para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é uma grota. Eu vou virar a câmera aqui para estar mostrando para vocês, tá? Aqui é uma grota, um lugar muito lindo, aqui do lado sul de Aragoiânia. Aí, ó. Tá vendo aí? Olha que lindo de lugar, ó. Tá? Aí, ó, agora ficou melhor as nitidez da câmera, tá vendo? Da imagem, porque eu coloquei agora a câmera de costa para o sol. Aí, ó, que lindo, que lugar mais lindo. Então é aqui, meus queridos, que eu sempre vim, é aqui que eu sempre busquei o Senhor. Sabe aquele momento? Olha que lugar lindo, ó. Sabe aquele momento na vida em que você procura estar a sós com Deus? Que você vai para um lugar onde você quer conhecer melhor a Deus, quer ter uma intimidade melhor com Ele. Aí, ó, eu saí da frente da câmera para ela jogar lá na frente, ó, as imagens. Olha que lindo de lugar. Vocês estão vendo? Lugar maravilhoso, tá? Aqui eu busquei a Deus aqui muitos anos. Eu tenho um casebre aqui em Aragoiânia. E aí de vez em quando eu venho aqui, sabe? Aí, ó. De vez em quando eu venho aqui. Ver como é que tá o meu casebre, né? Aí eu sempre dou um cheguinho aqui, sabe? Aqui eu tenho um momento com... Aqui eu faço meus momentos com Deus. Eu fiquei 2 anos sem vir aqui. E agora deixa eu fazer uma imagem aqui para vocês de 360 graus, para vocês verem que local lindo, ó.
lá do sul de Aragoiânia, saída para Pontalina e Cromínia, estado do Goiás. Embora a vegetação, nós estamos aí numa fase de período muito seco, vocês podem ver que a natureza ainda demonstra alegria no seu verde, mesmo no período seco, né? O cerrado, o bioma é muito rico, né? É muito rico. E aí, olha aí para vocês verem, ó, que local lindo, tá vendo? O bioma é muito rico, né? Tá vendo? Isso aí. Aí. Então aqui é onde eu rasgava meu coração, que eu sempre tive um momento a sós com o Criador, né? E o Senhor fez grandes milagres na minha vida. Eu frequentei muito esse local aqui, sabe? Deus, o Espírito Santo trabalhou muito na minha vida aqui. Um lugar que eu encontrava a sós com o Senhor. O Senhor me revelou muitas coisas através da Bíblia Sagrada e me fez eu caminhar com maturidade na minha fé cristã, nesse lugar aqui. A gente tem que ter, você tem que buscar um momento a só com Deus. É importante, não é só dentro da igreja, tá? Não é só na rua. Você tem que ter esse momento a sós com o Criador. E eu venho aqui, sabe? Agora, né, estou morando em Goiânia. Agora eu estou morando em Goiânia, eu estou indo muito no Jardim Botânico, inclusive os conteúdos desse livro aqui, ó, eu estou fazendo no Jardim Botânico, porque lá tem uma reserva muito linda, o verde lá é muito lindo, uma das maiores reservas de Goiânia. E eu estou buscando mais a Deus lá. Tem uns lugares lá que eu entro, que é de difícil acesso. E tem um som de água, né? E esses lugares de difícil acesso é lugar bom, porque você entra em meditação, em concentração, e você consegue ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus na Bíblia Sagrada. Então eu procuro muito esses lugares onde só posso encontrar o som dos pássaros, né? O som da natureza. Então é isso aí, meus queridos. Eu fico muito... Vocês me perdoam a dimensão do vídeo, tá? O vídeo ficou muito longo, mas vocês me perdoam aí pela dimensão, pela extensão do vídeo. Mas eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês esse lugar maravilhoso e lindo, tá? Aragoiânia, uma cidadezinha pacata que fica a poucos quilômetros do setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Dá uns 40 a 45 quilômetros até a praça principal aqui em Aragoiânia. Pois então, meus queridos, eu vou ficar por aqui com um forte abraço a todos vocês. Tá muito quente, muito calor, tá? E eu já estou terminando esse vídeo, tá bom? Eu li um capítulo 9 todinho, então eu fiquei com sede. Não gosto de parar para beber água, porque senão a leitura já é difícil entender, né? Esses livros teológicos, por mais básicos que eles sejam, é meio complicadinho, você tem que ter muita concentração. Geralmente livros teológicos são livros de estudo, né? E esse livro aqui, ele é muito bom. Ele trata da salvação e do pecado com muito detalhe, com muita clareza. E ele foi muito bom para mim no começo da minha fé, da minha caminhada. E por ser bom para mim, eu decidi passar ele para frente, trazer para vocês. Algumas coisas vão ser difíceis de entender, tá? Outras vocês vão entender. Igual, por exemplo, essa página que eu vou pôr
lá na comunidade, para vocês poderem fazer a leitura com mais clareza, tá bom? Eu vou ficando por aqui com um forte abraço, na alegria e no louvor. Que Jesus abençoe a todos, tá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Busque o Senhor, tá? Busque Ele enquanto se pode achar. Tira um momento a sós com Deus, tá bom? Mais perto eu quero estar de ti, Senhor. É muito bom. Até mais a todos.